Salmo, Salmo 116. Como amar a Deus? É certo que aquilo que o Fausto disse está certo. Embora eu vou abordar uma outra perspectiva mais ampla, mas é isso que a Bíblia diz, no sentido que em nós mesmos não existe amor sem Deus para que possamos amá-lo. Não existe. Em nós mesmos não existe. Só com Deus. Como Deus nos amou, então a resposta do amor de Deus, a nossa resposta é amá-lo. Mas nós, como crentes, e isso é para aqueles que não são cristãos, não é? Quem não é cristão, Deus ama e há uma resposta, não é? Deus avança, a resposta do descrente é amá-lo em Cristo. Mas para nós que somos cristãos, muitas vezes nos debatemos com essa questão de como amar a Deus. Sabem, irmãos, uma das coisas que eu percebi ao longo da vida como crente e nos últimos 10, 15 anos mais, é que muitos de nós vivemos com remorsos. Muitos cristãos vivem com remorsos. Os cristãos nas igrejas evangélicas, não sei as outras, eu não estudei tanto este fenómeno, estudei menos, mas é um fenómeno que mesmo a própria psicologia, psicólogos que atendem pessoas, percebi isto nestes últimos anos, quando atendem crentes, às vezes aparecem pessoas cheias de remorsos, porque pecam e as igrejas têm um discurso agressivo nesse sentido, que deixam quase o crente arrasado, como se Cristo não tivesse morrido por ele, não é? Como se houvesse pecados que nos deixasse. Quer dizer, a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo, o único, mas o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que o ser humano nega Cristo como Filho de Deus. Ponto. Não há mais nada. Todos os outros pecados são pecados aos olhos de Deus. Mas a forma agressiva como é colocada, crentes pecam, ficam 10 anos, 20 anos, décadas com sentimentos de culpa. E isso não é bíblico. Outro, crentes que não conseguem fazer mais do que a exigência da pregação pede e ficam com remorsos durante anos e anos e anos. Eu, por exemplo, houve uma altura que eu recordo-me, não tem nada a ver comigo, mas por alguma razão eu levei, eu diria, centenas de pessoas a Cristo. Centenas, centenas, centenas. A última pessoa que reconheceu Jesus como Salvador é a Hilda. Através do livro falamos, ela reconhece. E não sei porquê, Deus, centenas de pessoas que eu levei a Cristo. Inclusive nos Estados Unidos, quando preguei em Nova Iorque, pessoas se converteram. Em Moçambique, pessoas se converteram. Mas há pessoas que têm sentimento de culpa porque nunca levaram ninguém a Cristo. Tenho, eu convivo com ele. Ai, pastor, eu não estou tão bem. A minha vida eu nunca levei pessoas. Isto não tem nada a ver. Quem salva as pessoas é Deus, não sou eu. Eu levei pessoas a Cristo, mas há outras coisas que eu nunca fiz. Eu não sei cantar, por exemplo, como o Moisés canta. Vou-me penitenciar, vou-me sentir mal. Eu podia louvar ao Senhor, eu não consigo tocar piano como o Eugênio toca. Quer dizer, mas cada um, ou tocar viola como o Richard escreve músicas e tudo. Eu não consigo fazer muita coisa. Consigo pregar o Evangelho quase mais nada na vida. Então, essa tem sido uma dificuldade que muitos de nós temos. Então, como amar a Deus? Afinal, como amar a Deus? Nós temos tantas dificuldades. O Salmo 116 ensina-nos a fazer isso de uma forma sublime, de uma forma maravilhosa. Vamos então passar para o Salmo, mas como introdução eu diria assim: nós temos que aprender, porque amar a Deus é um aprendizado. Nós não nascemos cristãos já sabendo tudo, nós vamos aprendendo. Eu também lembro-me noites e noites que eu não conseguia dormir por porque na minha igreja diziam que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo
eu fazia vigílias de oração da meia-noite até as 5 da manhã e não sentia nada do fogo do Espírito Santo, sentia-me tão mal durante anos. Até que um dia aprendi, mas espera, Jesus morreu por mim. Que é isso que eu sinto mal se eu peço e oro e não recebo aquela coisa de falar em línguas estranhas, isso eu não tenho que me sentir culpado por isso. Isso foi no início como crente. Então, nós precisamos de aprender e vejam comigo, nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Por que é que nós amamos ao Senhor? Porque o Senhor ouve a nossa voz. Isso já é muito, irmãos. Versículo 1 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quando nós entramos neste versículo aqui, o salmista, quer dizer, ele está a concluir como é que eu amo o Senhor, porque é que eu amo o Senhor, como eu aprendo a amar o Senhor. Ok. Uma coisa muito importante é vocês sabem disso, não é? Uma das coisas mais importantes na vida, nos relacionamentos, é saber ouvir. A maior parte de nós não sabe ouvir. É uma coisa muito interessante. Eu sempre percebo isto. Quando alguém vem e conta uma história lá na universidade ou em qualquer outro lugar, não é deixado que a pessoa termine a história porque todos começam a contar uma história também. Todos também têm uma história e coitado da pessoa não conseguiu contar, não é? Tem uma menina que está grávida e começa a contar os sintomas da gravidez, mas a outra que já também foi mãe começa a contar, a outra começa a contar e aquela não. E ninguém ouve ninguém. Nós somos assim, dificilmente nós ouvimos. Mas sabem, ouvir é uma das maiores qualidades. Eu tive um pastor, um grande amigo, o meu mentor, o chamado Vítor Cruz, pastor Vítor Cruz. Ele é o homem que eu conheci que melhor sabe ouvir. Nós reunimos, temos uma reunião, eu começo a falar e ele não diz nada. Ele ouve. É incrível. Ele ouve. Eu pensei, isto é só comigo. Comecei a perceber outras pessoas diziam, o pastor Vítor Cruz é incrível. Ele ouve-te. E a pessoa foi ouvida e foi embora feliz da vida porque só queria ser ouvido. Só queria ser ouvido. Eu encontrei isto aqui na Bíblia. Está aqui escrito: Amo o Senhor porque Ele me ouve. Imagina se não é fantástico. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Ele ouve a minha voz. Ele ouve as minhas súplicas. Eu podia dizer só ouve, mas eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Agora imaginem, irmãos, a melhor coisa que nós temos é sermos ouvidos. Temos problemas na vida, todos temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, todos temos. Imagina agora, o Senhor pode nos ouvir. Quando vamos para a cama, não é? Aqui já é noite, daqui a pouco vamos para a cama, vamos falar com Deus, ou mesmo sentado onde nós estamos, falamos com Deus, em qualquer situação falamos. Então, só o facto de termos Deus que nos ouve é motivo para amá-lo, para aprender a amar ao Senhor. É como se ele dissesse assim: Amo o Senhor porque o Senhor trata de mim, o Senhor me acarinha. É aquilo que eu ouvi quando há muitos anos alguém disse: eu gosto de falar com o Vítor Cruz porque sinto-me acarinhado. Mas o que é que ele diz? Ele não diz nada. Sabem o que eu percebi? Há muitos pastores. Eu sou pastor e, portanto, falo contra mim. Mas muitos pastores ralham muito. Conhece essa palavra? Os brasileiros usam a palavra ralhar ou criticar. Não, não me lembro agora de um outro adjetivo. Ralham muito. Há uma menina lá na igreja onde eu estive, e o Fausto também, e o Serafim também, já saiu da igreja porque o pastor ralha muito com ela. Não pode usar esta t-shirt, não pode usar estes calções, não pode usar. Ele ralha.
ela veio ter comigo, Pastor Beto, o que é que tem a dizer? Eu não tenho que dizer nada. Se me perguntar coisa específica, eu vou responder. Sobre esta roupa, eu vou responder. Sobre estes sapatos, eu posso responder. Há coisas que eu não tenho que responder. Eu e às vezes nós não sabemos ouvir. E Deus não é assim como nós pensamos. Deus não é um homem para ralhar conosco. Deus tem as diretrizes. Se eu seguir as diretrizes, vou chegar a um certo caminho. Se eu não seguir, vou chegar a outro caminho. Deus não anda a ralhar conosco aqui. Não é? Deus diz: quem não trabalha não come. Pronto, a pessoa trabalha, come. É uma maneira de dizer. Se não trabalha, não come. Deus não vai ralhar. Ele já deu a diretriz e eu já sei qual é. Não é? Mas então nós amamos o Senhor porque Ele nos acarinha, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas, Ele não anda a criticar-nos diariamente atrás de nós. O Senhor se importa conosco, Ele cuida de nós, Ele acarinha. É por isso que eu o amo. É difícil amar as pessoas quando as pessoas só nos criticam. É difícil, né? Quando nós somos acarinhados, nós amamos e Deus faz isso. Deus ama-nos. Por isso, vejam como ele diz assim, versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. É um prazer amar o Senhor, porque o Senhor me ouve. Então eu estou tão contente com o Senhor que eu vou amá-lo, eu vou louvá-lo enquanto eu viver. É extraordinário. Muitas vezes, irmãos, eu acho que é só uma forma utópica que eu tenho, mas eu gostava tanto, eu gostava mesmo, é o meu coração tão. Eu gostava mesmo que o ambiente do cristianismo fosse tão bom, tão bom, tão bom que as pessoas se sentissem maravilhadas e amadas. Porque é isso que resulta quando somos amados, quando somos escutados, quando somos ouvidos. O amor cuidadoso do Senhor para conosco faz com que nós o amemos. Imaginem assim, pensem assim comigo. O Senhor é que nos levanta da cama de manhã. Acreditem ou não, é Ele. É ele. Eu ouvi a estatística de 250 mil pessoas, um quarto de 1 milhão, amanhã não vão levantar da cama. Irmãos, não é brincadeira. Tudo, nós nunca damos relevância a tudo que não é conosco. Mas hoje veio uma notícia, uma repórter morreu com 46 anos. Ou esta semana uma escritora, Clara Pinto Correia, irmã da Margarida Pinto Correia, morreu abandonada, e uma bióloga, e isto e aquilo. Depois veio a história, morreu. Isso cá em Lisboa, eu não sei, no Brasil e no mundo inteiro, as pessoas morrem. E alguém escreveu, mas o que é que se passa? Está toda a gente a morrer. Hoje morreu outra pessoa, pessoas novas. Está toda a gente a morrer. Não, não está. É assim há décadas e séculos e há milénios. As pessoas morrem. 250 mil amanhã não vão acordar. Agora, imagina, nós vamos acordar amanhã. Isto é o amor do Senhor. Então eu amo o Senhor porque nós acordamos, temos forças para realizar as nossas coisas, temos o fôlego da vida, o Senhor nos sustenta, nos dá alimento diário, nos dá equilíbrio emocional. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Nós não sabemos o número de pessoas que anda com desequilíbrio químico e emocional. Nós não temos ideia. Aquela amiga nossa do Emanuel e da Ação, Cristina Novo, não é? Foi para o hospital há uns meses, não sei como é que está, mas tinha um problema grave de saúde. Ah, então, quando nós olhamos para nós e vemos que o Senhor cuida de nós, mesmo na doença, assim nós começamos a aprender a amar o Senhor. Começamos a tirar estes sentimentos de culpa que muitas vezes nós temos. E nós temos sentimentos de culpa que nos impedem de amar o Senhor.
Não devemos ter, irmãos. Não devemos ter. Vejam, versículo 3. Continuamos a ler. Este é um salmo fabuloso. Laços de morte me cercaram. Ok. Quer dizer, problemas vou ter. Problemas vamos ter. O que é que acham que são laços de morte? São coisas graves. Laços de mortes me cercaram. E o que é que acham que são angústias do inferno se apoderaram de mim? São coisas fáceis. E o que é que acham que é? Caí em tribulação e tristeza. Imagina. Versículo 5 diz: Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. O Senhor compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. No meio dessas tempestades, no meio desses laços que nos cercam, das angústias que se apoderam de nós, dos medos, das tribulações, dos problemas da vida, ele diz: Senhor, livra-me. E o Senhor é misericordioso. Porquê? Irmãos, porque o facto de nós estarmos aqui é a misericórdia de Deus, quer dizer que Ele livrou-nos. Eu aprendi uma coisa na vida também, os últimos 20 anos. Nós temos muitas preocupações, mas talvez 70%, 80% dessas preocupações não acontecem. Não acontecem. Eu penso assim, sem nunca estudar psicologia, eu penso assim há 20 anos. Fui para a Universidade de Psicologia e eles estão a dizer isso lá. Eles estão a dizer isso lá. Que as pessoas vivem em ansiedade e depressões, com medo de perder o emprego, medo disto, medo daquilo. Ao fim de um tempo não aconteceu. Porque a Bíblia já nos ajuda a vivermos assim, a pensarmos assim. Porque diz: O Senhor me ouviu. Então, todos que estamos aqui, sabemos que Deus nos ouviu, senão não estaríamos aqui. Olha, o irmão Eugênio há um ano atrás disse: Pastor, vou fazer uma viagem à Europa. E oramos pelo Eugênio. Eugênio veio, foi para São Paulo, veio para Lisboa, foi para a Suíça ou para a França, foi para a Alemanha, veio para Lisboa, passeou na Alemanha, passeou em Lisboa, voltou para o Brasil e está aí o Eugênio. Estamos a vê-lo. Imagine, andou o mundo e está aí. É o Senhor que cuidou dele. Podia acontecer muita coisa, perder uma mala ou isto ou aquilo. É o Senhor. E quando digo Eugênio, digo a minha vida, cada um de nós. É assim nós vamos aprendendo a amar o Senhor. Dizer, Senhor, salva-me. E o Senhor salva-nos. O Senhor salva-nos. Versículo 6 diz: O Senhor vela pelos simples. Quem são os simples? Somos nós. O autor de Provérbios diz isso. Nós somos os simples. O Senhor vela ou cuida pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, ó minha alma, vejam só o versículo 7. Diz assim: Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Todo este salmo é um chamado para aprender a amar ao Senhor. É muito simples. Isto não significa que não haja frustrações e oramos e coisas não acontecem. Não. O versículo diz aqui assim: Amo o Senhor porque Ele me ouve. Não diz que eu pedi um carro e o Senhor disse está aqui. Ele ouve. Às vezes é como eu falei do Vítor Cruz. Então o Vítor Cruz ajudou. Ajudou. O que é que ele disse? Não disse nada. Não fez nada, só ouviu. Às vezes ouvir é bom. Então o Senhor ouve. Vocês podem rir-se, mas às vezes eu já fiquei zangado com o Senhor. Eu não sei se vocês ficaram, mas muitas vezes frustrado com Deus. E falei. Aliás, não era preciso falar, ele lê os nossos pensamentos.
Quando estamos zangados e frustrados com Deus, falamos, mas mesmo que não falemos, Ele sabe, Ele é. Então, é isso, nós amamos ao Senhor porque Ele nos ouve, não porque a vida é um mar de rosas, Ele nos ouve. Pelo menos não estou sozinho, não estou sozinho, não estamos sós. O Senhor está lá, Ele nos ouve. Então eu tenho confiança no Senhor porque Ele já me livrou noutras situações, pôde livrar noutra. Ele já limpou lágrimas de cada um de nós. Quantos de nós é que já choraram? Diz assim: os homens não choram. É mentira. Eu choro muito. Quando o sofrimento vem, a gente chora. É parte da vida. E Deus já limpou muitas lágrimas nossas. E vai limpar mais. E vai limpar mais. E nós temos experimentado os cuidados do Senhor. Continua a ver comigo aqui. Versículo, versículo 11 diz assim: eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é que ele está a dizer aqui? Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Essa história de ter remorsos. Não podemos viver disso, todos nós falhamos. Então, o que é que eu vou dar ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Ok, eu sou salvo. Se for preciso, tenho que pedir perdão a Deus. Deus, perdoa-me. Mas eu sou salvo. Então eu vou louvar-te porque eu sou salvo. Eu vou amar-te porque eu sou salvo. E quando nós temos vários sentimentos de culpa que nos atrapalham, esquecemos-nos de invocar o nome do Senhor, esquecemos-nos de louvar o Senhor. E acreditem, irmãos, não sou especialista, não sou melhor que ninguém, mas já pastoreei 5 igrejas, já lidei com centenas ou milhares de crentes e a esmagadora maioria vive com sentimentos de culpa. A esmagadora maioria vivem aprisionados por pregações e ficam naqueles sentimentos e não se libertam para louvar o Senhor por aquilo que o Senhor é. Então nós precisamos de amar o Senhor assim. Temos que ser gratos pelo Senhor. Nós temos que amar o Senhor porque o Senhor nos ouve. Nós temos que dizer: Senhor, eu te amo porque tu estás comigo aqui. Tu estás comigo sempre, mesmo numa cama do hospital, mesmo num evento em que estou a ser enaltecido, mesmo em qualquer outro contexto. Eu amo o Senhor porque o Senhor me ouve e o Senhor está comigo. Sabem, eu pensei, e agora terminando, pensei muito nestes últimos dias e ultimamente eu tenho pensado muito nisso, durante anos até. Às vezes, nós, mesmo sendo crentes, vivemos aprisionados com a morte. A morte é uma coisa que é um desconhecido para nós, não é? Nós vivemos aprisionados. Mas eu tenho pensado muito, nós temos que vencer isso. Porque se nós vivermos aprisionados pela morte, morreremos na mesma e deixaremos de viver. Morreremos na mesma. Quer dizer, aqui não há hipótese. Eu não posso. Por mais medo que eu tenha, ela vem. Então eu tenho que viver. Se ela vem de qualquer maneira, eu tenho que viver. E a morte não é má. A morte má é separação de Deus. A morte física não é má. Este é um fenómeno. Um dia tenho de pregar sobre isso. Já falei alguns anos atrás sobre isso. A morte é má para quem não morreu. A morte só é má porque a minha mãe morreu, não é? A morte é má para mim, para ela não. A sogra do irmão Serafim morreu. A morte é má para o Serafim, para a Alcina, não para ela. Mas para um crente, a morte é boa. É má para quem fica, pronto, porque vai ter saudades, já não vai ter aquela pessoa mais alguns anos. Mas para quem morreu, a morte é boa.
Às vezes esquecemos disso. Muitas vezes eu vou para a cama e penso assim: pois, Deus, se não acordar amanhã, pronto, está tudo feito. Está tudo feito, não há mais nada por fazer. E essa é uma boa maneira de se viver. Quando eu acordo de manhã, é com uma vida, é com uma alegria diferente, porque é mais um dia que Deus me deu. Então eu amo o Senhor, porque Ele me ouve. É um bom salmo. Se puderem depois ler este salmo em casa com mais calma, que Deus vos abençoe. Amém. Querido Eugênio, passamos para ti.